quarentena, eu falei, é muito pertinente para a gente estar falando, mas para tudo não de para apavorar ninguém, mas mais para conscientização, né? O apoio Claro. e as pessoas conhecerem esse trabalho que você faz, né? Há uma curiosidade, você é fundador do Bem Querer Mulher e um homem, assim, né? O que te fez fazer esse projeto, né? Que ele teve o apoio da ONU Mulher, né? Como que você entrou e para você apresentar para elas o que é o projeto? Claro. Então, a jornada, eu chamo de jornada, né? O Bem Querer Mulher surgiu, na verdade, numa troca de ideias dentro da agência de comunicação, na época da minha mãe, que é uma publicitária, e eu cuidava dessa agência de uma área voltada à social. Nós criamos naquela época, lá em 2000, o primeiro núcleo de desenvolvimento de programas sociais para as marcas, né? E aí, nessa discussão, um dia a gente falou, puxa, as empresas sempre querem apoiar a criança, meio ambiente, educação, e obviamente não cabe aqui comparação, nem concorrência entre causas, porque todas são muito importantes, mas a gente fez uma reflexão de que a mulher, já naquela época, era um público que tinha uma demanda social no país enorme, mas era um público abandonado pela sociedade civil e pelos mecanismos de fomento, de apoio. Nós fizemos uma ampla pesquisa, a gente começou a conversar com várias ONGs, aí foi quando chegamos em Brasília, na época não existia nem ONU Mulheres, chamava-se Unifem, que era um braço do PNUD, né? E a coordenadora falou, puxa, a gente aqui, no próprio sistema ONU, você vê, nós não temos dinheiro nem para fazer cartilha, né? Então, quer dizer, e aí naquela época, inclusive, foi lançada uma pesquisa em 158 países pela ONU, e o Brasil já em 2004, 2000 e alguma coisa, já liderava o ranking mundial de violência contra a mulher. Obviamente, nós não tivemos acesso à metodologia da pesquisa, mas, independente de qualquer coisa, era um título, né, dramático. E, por ser um tema muito delicado, também de difícil apoio por parte das empresas, da sociedade civil, quando a gente viu o tamanho do problema, os índices, né, como a mulher, o papel da mulher como eixo da família, como uma estrutura, né, da nação, né, porque, na verdade, cuidando do filho, do orçamento, do trabalho, de uma série de coisas, ela acaba segurando a onda, né. Ao mesmo tempo, sem esse apoio, falamos, nós temos que criar um movimento. Foi aí que a gente criou o Bem Querer Mulher, fomos atrás da Globo, e aí a gente conseguiu um apoio, fizemos uma campanha, lançamos site, camiseta, etc., né? E essa campanha depois se desdobrou no primeiro Fundo Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, e esse fundo, em parceria com a ONU, virou o projeto social, que hoje é o projeto das agentes Bem Querer Mulher, né, que é o projeto de atendimento às vítimas. Então isso tudo foi um caminho de 15 anos. Começou como um movimento, uma campanha, um site, venda de camiseta, depois isso migrou para um fundo. O fundo a gente criou primeiro, fomos atrás de parceria de empresas, conseguimos captar um recurso, criamos a primeira cartilha voltada ao tema, né, com a parceria com o Instituto Avon, na época, em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi sancionada. Depois criamos o primeiro curso no Brasil de formação de lideranças com foco em Lei Maria da Penha para fazer o atendimento humanizado às vítimas, que foi o curso Bem Querer Mulher, né? E a partir daí a gente foi formando essas lideranças, né? Acho que formamos mais de 200 lideranças, né? E aí depois evoluiu, a gente fez um acordo com a Secretaria de Justiça do Estado. Nesse acordo a gente começou a capacitar as equipes do SICS, que são equipamentos públicos, e instalamos, né, atendimentos especializados nesse SICS. Isso foi em 2011. E aí desdobrou-se nas casas, na primeira casa de atendimento Bem Querer Mulher, que foi, na verdade, um desdobramento do trabalho da Josiane, da Jandara, as agentes que atuaram nesse SICS. E aí nós conseguimos, então, implantar a primeira casa de atendimento na Zona Leste, né, para ter um atendimento permanente, né. Por isso que eu chamo de jornada, porque a coisa foi,
evoluindo muito aos poucos, obviamente um trabalho voluntário, então sempre indo atrás de parcerias, né? Aquela coisa. E o projeto, ele tem alguns braços, né? Alguns outros projetos irmãos, né? Co-irmãos, pelo que eu soube. Sim, porque a gente criou, alguns anos atrás, um aplicativo, né? É um beta teste em São Paulo, em que as vítimas têm acesso a um banco de dados, ou seja, elas podem procurar locais de atendimento na cidade, por tipo, por bairro, e elas têm acesso também a telefones de agentes capacitadas, né? E o Bem Querer Mulher sempre foi muito focado nessa coisa do atendimento realmente humanizado, né? Porque o atendimento protocolar oficial ele já existe, mas ele é, obviamente, todo mundo sabe, extremamente falho, né? E a mulher não está preparada, muitas vezes, para iniciar essa jornada, nem psicologicamente, nem do ponto de vista da autoestima, às vezes ela está com medo sobre a ameaça, tem uma série de questões envolvidas, depende, tem a dependência financeira, né? E o Bem Querer Mulher se focou, se especializou em promover um ciclo completo de atendimento, desde a primeira escuta qualificada, né, até o acompanhamento, a rede local de atendimento e cuidar do caso até o fim. Para você ter uma ideia, os nossos agentes às vezes conseguem medidas protetivas em 24 horas, né? Quando precisa de uma vaga em casa-abrigo, vamos procurar uma vaga numa casa-abrigo. Quando precisa da delegacia, ajuda a ir lá fazer o BO corretamente, coloca as medidas protetivas, a fundamentação legal. Aí vai na vara, defensoria, consegue a medida protetiva. Então, quer dizer, essa costura, né? Então, o braço do atendimento presencial foi criado depois em 2016, tem um aplicativo, e recentemente, em 2017, a gente viu a necessidade de começar a trabalhar, obviamente, meninos e meninas, né? Porque você pode trabalhar assistencialmente a mulher que sofre violência, mas ela é uma situação que tem que ser remediada e que já foi, né? Na verdade, é super complicada. A gente tem que atuar na prevenção. E atuar na prevenção significa atuar na conscientização dos adolescentes, porque é nessa fase da vida que o comportamento agressor, machista, se instala no menino, né? Por vários motivos, porque ele assistiu isso em casa, porque ele acha que, enfim, no Brasil é machista, porque a nossa cultura é assim, ele acha que esse comportamento é o comportamento adequado, e no caso da menina é uma coisa, quer dizer, a menina, já na adolescência, começa a aceitar, né, esse comportamento, né? Então, a gente trabalha nessa etapa com o CIEE, com mais de 10 mil adolescentes, em vários estados, em oficinas de conscientização, né? São vídeos aula, oficinas, a gente tem peças de teatro, eles produzem reflexões, trabalhos, e é muito, muito interessante esse braço do Bem Querer Mulher, porque esse braço mostrou uma capacidade de mudança do comportamento desses meninos incrível. Inicialmente estava preocupado, né? Falar, o tema é super delicado, eles não vão querer falar, não vão querer. Putz, é tudo o contrário, entendeu? Eles assim choram, falam, meu Deus, eu não sabia nada disso, putz, nunca pude conversar sobre isso com ninguém. É maravilhoso, o resultado é maravilhoso. A gente faz inclusive uma pesquisa antes e depois, e a gente vê que o impacto desse braço é fantástico, né? Temos outras parcerias, né, outros braços também. Temos uma parceria com a Gabriela Mansur, doutora que é promotora de justiça especializada no tema. Então a gente apoia projetos que foram idealizados por ela, como o Tempo Despertar com autores homens, né, autores de violência, ajudando na gestão e coisas assim. E o projeto Justiceiras, né, que está no ar aí, a gente ajudou a idealizar, né? Bom, então o projeto ele é completo, desde a conscientização ao acolhimento e ao apoio jurídico, né? É isso? O objetivo do Bem Querer Mulher é fazer um ciclo completo de atendimento. Até vi que a Josiane entrou, é a nossa
principal agente hoje, né? Vem desde, foi capacitada lá atrás, depois atuou no SIC Leste, do SIC Leste a gente criou a Casa de Atendimento, e justamente esse é o diferencial, porque nós temos um atendimento multidisciplinar, né? Ou seja, desde a primeira escuta qualificada dessa mulher, criando um vínculo de confiança, até o suporte psicológico, nós temos psicólogos que são especializados no tema, que dão esse apoio para a mulher, respeitando o tempo dessa mulher, né? E temos também a parte da orientação jurídica, né? A conexão com o sistema de justiça, acompanhando os casos e, através de ofícios, etc., a gente ajuda a mulher a conquistar as etapas desses processos, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui bem importante. Qual a abrangência territorial desse programa? A O Bem Jussara, que Querer, ela é assistente social. claro. O atendimento presencial, ele ainda é restrito aqui em São Paulo, mas embora a gente atenda pessoas até de outras cidades e tal, por ser hoje um atendimento modelo, tá? Mas as nossas agentes, como a própria Jo, ela atende gente do Brasil inteiro, de vários estados, até porque, através do WhatsApp, do vídeo, etc., hoje você tem condição de dar muita orientação e fazer muito atendimento. Claro que não é o ideal, o mais completo possível, mas a gente consegue resolver muita coisa à distância, tá? Então, do ponto de vista desse tipo de atendimento, a abrangência é nacional, né? Certo. João, você tem dados da quantidade de casos que aumentaram agora? Você tem esses dados? Que agora na quarentena, eu soube que aumentaram muito os casos, né, por conta do confinamento, né, das agressões. Você tem esses dados? Toda hora saem dados, né, de diferentes secretarias estaduais e tal, mas assim, em média, a gente tem 30%, 50% de aumento na ocorrência, né, desses crimes, né. Sobretudo, a gente tem, obviamente, a percepção de que tem uma subdenúncia, quer dizer, a gente nem tem a dimensão real, né, do que está acontecendo, porque existe uma dificuldade de fazer a denúncia. Com o advento agora do BO eletrônico, o cenário pode começar a mudar, porém, o BO eletrônico não é tão simples, né, porque a pessoa, para fazer um BO corretamente, com a fundamentação legal, com as medidas protetivas, quer dizer, para que isso não fique transitando, indo e voltando, né, de um órgão para outro, e tem um processo ágil, também não é fácil. Então a gente ajuda nesses casos também, né? Mas assim, eu acho que de 30% a 50% no mínimo. E como você aconselha as denúncias, a caso, assim, às vezes a pessoa está convivendo com o agressor, ela não consegue nem acessar uma rede social ou telefone, ela se sente coagida. O que você orienta e também um vizinho que perceber, ou como que a pessoa faz para ela procurar essa ajuda nesse momento? Existem diversas campanhas, né, que estão sendo publicadas nas redes, nas mídias, oferecendo canais para que essa mulher possa acessar o próprio Justiceiras, que é um projeto recém-criado, que já atendeu mais de 600 mulheres em menos de 2 meses. É um WhatsApp em que ela, em determinado momento, basta dar um oi nesse WhatsApp e já recebe uma orientação, um formulário, ela começa a interagir e é conectada, né, com uma rede de mais de 1.500 voluntárias, entre assistentes sociais, psicólogos, advogadas capacitadas, né, para fazer esse primeiro atendimento, né. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público criou também agora um canal centralizado em Brasília para receber essas denúncias e distribuir um trabalho da Gabriela Mansur, que foi feito aí, muita articulação e graças a Deus deu certo, para que a gente tenha também uma centralização dos casos e distribuição, agilização, distribuição desses casos junto às promotorias no Brasil inteiro. Estão surgindo essas iniciativas justamente para a mulher que está em casa e não tem muito... Agora, o 180 é sempre o número oficial, tá certo? E tem também feito um papel importante, ligar para a polícia. Então, existem várias alternativas para que ela possa ter alguma
algum apoio nesse momento, né? E se eu perceber algo estranho, do vizinho, condomínio, assim, eu devo denunciar? O que você aconselha? Com certeza. Você pode ligar no 180, pode ligar para a polícia. Isso é muito Verificar. comum. É importante, o máximo que você puder coletar de prova, né? Como, por exemplo, gravar, fazer um áudio, tirar foto, né? Ou eventualmente fazer o relato, mas agir, né? Liga, age, porque a denúncia dos vizinhos pode dar um resultado muito importante, né? É, quais os critérios para você capacitar essas agentes? A gente fez muitos cursos, né, para capacitar ao longo desse tempo todo, e a gente fazia uma seleção, né? Inicialmente esses cursos eram cursos de 7 meses, eram uma formação de 100 horas, né, bem aprofundado e tal, mas era assim, um grupo de 20 pessoas que eram selecionadas, então havia um processo de inscrição no curso, por ser gratuito, a gente tinha muita inscrição, e faria uma seleção com base no perfil daquela liderança, na disponibilidade dela participar durante toda a carga horária daquele curso e na capacidade, do interesse que ela teria depois em utilizar aquele conhecimento na prática, né? Para que não fosse só uma pauta de currículo, mas entender se hoje ela trabalha em algum equipamento de atendimento, se hoje ela já é uma pessoa que tem disponibilidade para fazer esse atendimento. Então, esse tipo de critério era usado para fazer a seleção, né, das pessoas que participavam no curso. Depois, recentemente, criamos uma versão mais reduzida, porque um curso de 100 horas era bastante... nem sempre a mulher conseguia cumprir até o fim, né? E aí criamos a versão de 3 dias. Fizemos algumas desses. Mas não temos mais feito, recentemente, cursos, e a gente tem feito muito focado o nosso esforço predominantemente na manutenção das casas de atendimento, né, que consomem uma grande energia, equipe, recursos, e para isso a gente não pode parar, né? Como que eu identifico sinais? Como você falou que é muito importante no começo, que isso já é cultural. E às vezes a agressão não é só física, é psicológica. Como que eu identifico os sinais de uma agressão? O ciclo da violência, ele tem um padrão, né, que obviamente cada caso é um caso, mas ele sempre segue quase sempre, um padrão em que na relação você começa a ter uma relação abusiva, um excesso de ciúme ou de posse, e aí com alguns atos como comentários, como isso começa a evoluir para uma violência psicológica, aí entra um pouco de assédio moral, um pouco de humilhação, né? A privação da mulher a ter uma convivência social normal, autos desse tipo, né? Essa violência psicológica pode até virar depois uma violência moral, né? Porque ele começa a expor esse tipo de relação ao mundo, né? A rede de relacionamento dessa mulher, privar ela desse relacionamento. E Então, ela pode fazer isso com cuidados, né? Com carinho, né? Com atenção. Na maioria dos casos, ela fica completamente confusa, sem entender o que está acontecendo. Às vezes é justamente o que você falou, quer dizer, ela começa a entender que isso é um excesso de proteção, pode ser também originado porque o cara ama e porque não sei o quê, então ela valoriza em determinado ponto isso. Em algumas situações ela começa a ter muito medo, né, e também se sente muito coagida, e começa a entrar num ciclo vicioso, quer dizer, de ir meio que empurrando com a barriga e vamos levando e tal, mas se torna uma pessoa extremamente infeliz, na maioria das vezes desconectada, a família percebe, as colegas, ela deixa de ir em encontros, ela deixa de se conectar, e aí evolui para uma situação de violência física, com pequenos atos, segurar um braço mais forte, dar um empurrão, puxar o cabelo, até depois uma violência física mais grave, que aí você pode dar um soco, você pode machucar, ter uma lesão, né, mais grave, e isso depois se virar um feminicídio. Infelizmente a gente tem vários por dia, né? Então,
mais ou menos aí que é o ciclo. Se você corta isso no começo, né, e aí vem o trabalho com as adolescentes, Então, cortar... a educação, a conscientização é o caminho, né? Ah, sem dúvida, né? Cortar isso no começo. Porque no começo é fácil. A menina tanto esclarecida, segura, ela não deixa nem começar, né? O ciclo. O problema é quando o ciclo já está muito avançado, é como se fosse um câncer. Aí depois, se não é feito na data correta, vai se tornando mais complexo, né? Tá. É o que eu percebi também, é o aumento de agressão pela internet, já que a gente não está tendo tanto convívio social, então tem ativistas, tem as mulheres que expõem a opinião delas, elas são agredidas, elas sofrem até ameaças, né? Então a gente vê também que é. Aí também casos de exposição íntima, né? Que você falou assim, como você citou anteriormente, o agressor, ele na raiva, ele pega e expõe a intimidade da mulher, isso também é uma agressão, né? E esses ataques via internet, via rede social, também eles são passíveis de entrarem na Lei Maria da Penha? Ah, sim, né? A violência na internet tem crescido muito e houve uma explosão desses casos em função, inclusive, da exposição da intimidade, que começou a se tornar normal, né? Comum. Hoje, eu acho que as pessoas estão um pouco mais espertas, mas ainda existem muitos casos. Mas essa divulgação da intimidade, obviamente, é proibida, até porque a lei não diz que isto é crime ou não, dependendo do meio. Se o resultado gerou uma exposição a uma ameaça à honra, à moral daquela pessoa, é suficiente, não interessa se foi pela internet. Então, se você consegue comprovar que na disseminação dessas mensagens, quem foi o autor, né, quem começou, e quem é a mulher que está sofrendo esse dano, isso é suficiente para você tipificar na Lei Maria da Penha, né? As agressões, como humilhação, xingamento, etc., na internet, é a mesma coisa, né? A internet é um meio, infelizmente, tem possibilitado esses crimes acontecerem mais facilmente, muitas vezes até porque é difícil identificar a pessoa, né? Você pode ter, tem gente, por exemplo, a gente teve vários casos no Maker Mulher, que o namorado, o ex-namorado da vítima, para ferrar a vida dela, cria falso perfil no Facebook para que ele não seja identificado. E esse falso perfil começa a expor fotos, xingar, etc. e tal. E é super difícil depois. Por quê? Porque é um perfil que é difícil você conseguir atrás, né? Você comprovar a autoria, tá certo? Você tem que juntar vários outros elementos, é mais complexo, né? Esse é o problema da internet. Mas sim, tudo é passível de tipificação na Lei Maria da Penha, né? Mas é a mesma, o mesmo tipo de BO de denúncia, como que funciona juridicamente? Qual o caminho quando é pela internet, não pessoalmente? Não, tem que ser feito o BO, colocado as provas, aonde e quando que foi publicado, né? Existe, inclusive, se não me engano, uma regulamentação em andamento sobre isso. Eu não sou advogado, acho que até depois a gente pode colocar mais claramente sobre como é que isso está sendo regulamentado, tá? Mas, via de regra, você faz o BO normalmente, é WhatsApp, então você coloca as telas, você contextualiza, né? Normalmente. Tá. No ranqueamento assim, mundial, o país, vocês têm esse dado em que ranking que ele está nos casos de violência contra a mulher? As estatísticas têm surgido toda hora, são atualizadas. A gente teve uma estatística importante do país, do Brasil, está em quinto lugar, né? No ranking de feminicídio mundial. Depois saíram algumas outras pesquisas. Agora, existem várias fontes, eu acho que a gente publica, inclusive, algumas delas. Um site que tem muita pesquisa sobre isso é o Patrícia Galvão, né?
é um site de referência para a publicação desses índices. E tem outros sites do próprio governo, do Ministério de Políticas, da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, etc. O fato é que, infelizmente, a gente está num dos líderes mundiais de feminicídio, né? Infelizmente, né? E como que vocês captam recursos? Qual o caminho se um empresário quiser apoiar o projeto? O empresário quer apoiar o projeto, a gente tem projetos de captação, né, no Bem Querer Mulher. A gente tem tanto o projeto dos adolescentes, nós temos cotas de patrocínio, né, contrapartidas. Nós temos o patrocínio das casas, né? Nós temos a possibilidade dessa empresa fazer um marketing relacionado à causa, ou seja, criar produtos, linhas de produtos que revertem uma parte do faturamento ao projeto, como tem sido feito com algumas empresas, inclusive em épocas de datas, mês da mulher, ou novembro, que é o 25 de novembro, que é o Dia Internacional, né, de combate à violência contra a mulher, né? Ou até um projeto, por exemplo, de incentivo fiscal, como um projeto de Lei Rouanet, que nós estamos captando para fazer um documentário sobre o tema, que vai se desdobrar em pílulas de vídeo e também oficinas de conscientização em escolas através desses vídeos, né? Então são vários projetos aí que a gente pode trabalhar. E vocês precisam muito, né? Porque o custo é alto para tocar todos esses projetos, não é fácil, né? O custo é alto e a gente não pode parar, né? Porque um doador começa, ele não é infinito, então a gente já tem que estar fazendo um trabalho, sempre indo atrás. Nós temos um conselho muito bacana, que são mulheres que têm ajudado a gente a ir atrás de recursos também. Então, assim, a gente está sempre desenvolvendo projeto, né, colocando no mercado. Como se fosse uma mini empresa mesmo, né, para esta roda poder girar. E não é fácil, né, porque a gente tem casas funcionando. Na Zona Leste nós temos 7 pessoas, né, que fazem esse trabalho. Na Zona Sul a gente tem algumas também. Agora a gente está implantando a terceira casa, inclusive no Morumbi, para atender Paraisópolis, todas as comunidades do eixo sul-oeste, Heliópolis, etc., que vai ser uma casa modelo, né, em parceria com uma fundação internacional. Estamos assinando um contrato essa semana, inclusive, indo atrás de parcerias para conseguir equipamentos, móveis, tudo isso. Então, assim, não para, né? Mas a gente está apostando muito nesse trabalho porque ele vem dando resultado, né? No caso, esse acolhimento são pessoas mais de baixa renda ou no momento assim de desespero até alguém de classe alta vai procurar esse auxílio, esse acolhimento, quer fugir daquele do que ela está vivendo, aquela agressão, né? Aquela violência. Na verdade, o foco, né, do projeto são mulheres de baixa renda, mas é recorrente a gente receber também mulheres de média, classe média alta, né, e muitas vezes querem um apoio inicial, né, e na própria rede nossa de relacionamento, do conselho, sempre, olha, conheço tal pessoa, você pode ajudar. Então isso acontece bastante, mas o foco maior do projeto é social mesmo, né? Que é a mulher que está completamente desamparada, né? Tá, você tem dados se isso acontece mais classe baixa ou média alta, ou se equipara, ou não tem essa diferença? É igualitário, assim, os casos que aparecem? O tema, ele é reconhecidamente como um tema horizontal, presente em todas as regiões e todas as classes sociais, tá? Isso é uma das características da violência contra a mulher, não só no Brasil, no mundo, tá? Mas especialmente no Brasil. O que a gente sabe, obviamente, que a maioria dos casos está na baixa renda, porque essas mulheres estão muito mais desprotegidas e têm muito menos recursos para poder se defender, mudar de vida. Porém, cada vez mais a classe alta e a classe média
tem denunciado, né? Por quê? Então, quer dizer, a gente tem a impressão de que a subdenúncia é muito mais relevante se a gente fizer uma pesquisa, vamos dizer, amostral, nas classes altas, até porque essas mulheres têm muito mais preocupação em não se expor, né, e tal. O que está mudando muito, porque recentemente todo mundo tem feito denúncia, quer dizer, o que era tabu está deixando de ser um tabu, né? Mas ainda não é suficiente. Eu acho que realmente o grosso, assim, a grande quantidade, né, vem das periferias, das comunidades de baixa renda, que é onde a gente tem que concentrar o esforço, né? Como você disse no começo, isso já é cultural, a gente tem que fazer, sim, essas campanhas de conscientização cada vez mais. E não é só mulheres, né? A gente vê os idosos, as crianças. Eu recentemente também compartilhei campanhas, né? Que foi instituído dia 18, né? O Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil, né? A exploração sexual, assim, também é um absurdo. Então, são coisas que são temas recorrentes que a gente tem que abordar, sim, que faz parte, né? Eu sempre fui de coluna social, então trabalho com comportamento, e para mim essas campanhas, como desde o começo dessa pandemia, eu estou compartilhando campanhas de alimentação, essas de conscientização. Eu acho muito importante a gente abordar esses temas, que são muito recorrentes, e a gente vê cada vez mais agora, nesse momento surreal que a gente está vivendo, né? Você, com a sua família, como que vocês estão vivendo esse momento, esse trabalho todo, nesse período, assim, de confinamento, né, essa quarentena? Como está sendo para você, sua família? Assim, eu costumo dizer que, por um lado, é difícil, mas, por outro, muita gratidão da gente, sabe, ter condições de sobreviver a essa fase de uma forma muito mais tranquila do que a grande maioria da população, né? Primeiro, sem violência dentro de casa. Já começa... aqui é só paz, amor, né? Amor e paz, né? Nem em todas as casas isso está acontecendo, e às vezes não é uma questão de violência contra a mulher, quer dizer, eu acho que os casais estão tendo, muitos, né, estão tendo muita dificuldade, né, de lidar com essa coisa de ficar 24 horas por dia juntos e tal. Fora isso, você tem a coisa da ansiedade, né, a gente fica muito ansioso, a gente fica muito preocupado, como é que vai ser o cenário, porque nós não tem previsão de nada hoje, né, nós não sabemos o que vai ser do mundo daqui a pouco. A gente não sabe se vai tudo quebrar, então tudo isso vai repercutir muito na nossa vida, até na minha, como empresário, etc. Não está sendo fácil porque as consequências já estão vindo e a gente tem que lidar, né? Mas assim, com saúde, né? Graças a Deus temos tudo que a gente precisa para sobreviver, então também não podemos reclamar, entendeu? Eu estou mais preocupado com aquela pessoa da comunidade que não tem por onde ir, quer dizer, que ela precisava sair, vender alguma coisa para, né, vender o almoço para comprar o jantar, né? Aí sim eu acho que o bicho pega. Sim, eu acho muito importante, porque a gente tem o privilégio de estar em casa, às vezes fica aborrecido, entediado, tem problemas, mas essas pessoas têm muito mais problemas. Então, eu vejo, cabe a nós a gente fazer um trabalho, de alguma forma, poder ajudá-las, né? Porque não está fácil. Não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém. Eu estava muito engraçado, ontem conversando com um amigo meu, que é pai de um menininho amiguinho do meu filho, ele falou, puta, João, ele é executivo e tal. Eu já não sei mais o que fazer, estou ficando louco, eu pego o carro. Outro dia eu dirigi 200 quilômetros, fui até o Pico do Jaraguá, voltei. Você pega o carro. Então as pessoas estão quase que enlouquecendo, né? Mas por outro lado é um puto aprendizado, né? Talvez a gente tivesse que passar por isso. Eu fiz uma live com um psiquiatra que ele falou, eu achei que os casos tinham aumentado muito a busca. Ele falou que não, ele está fazendo os atendimentos dele, né, online,
mas que as pessoas estão conseguindo lidar mais com a realidade, por incrível que pareça. Eu falei, É. nossa, né? Cai uma E, ficha, né? como a ginecologista também, a gente falando desse ambiente feminino, né? O hormônio e essa quarentena que a gente tá mulheres à beira de um ataque de nervos, né? Que a gente oscila. Uma hora a gente tá plena, calma, outra hora tá arrancando os cabelos. Eu falei assim, não é fácil. Então, às vezes, a gente tem que conscientizar o companheiro, ter paciência, porque não tá fácil, gente. Todo mundo tá aqueles altos e baixos, e todo mundo que tem esse privilégio de poder estar trabalhando em casa, a gente está vivenciando coisas que nós nunca imaginamos, né? Ah, eu acho que de ambos os lados, né? Porque também, puta, os caras por aí não são fáceis, né? Então, tá cheio de louco aí. Então, assim, e principalmente agora com a coisa da bebida, né? Então a pessoa fica em casa, fica bebendo, né? E isso aí é uma arma. Acho que a pior arma que foi criada é a bebida, porque na verdade é uma das principais causas hoje da violência contra a mulher, né? E o consumo também de álcool aumentou, assim, visivelmente, né? Assim, drasticamente. Assim, as pessoas não têm que fazer, estão bebendo muito. Aí, onde surgem mais os casos de agressão, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas. As pessoas desempregadas, dentro de casa, bebendo, né? Então aquela relação que era um potencial conflito, o conflito se consuma na hora. Quer dizer, então não é mais potencial. A gente tem um acréscimo da transição do potencial para o efetivo, né? E do efetivo para um agravamento, eu acho, né? Para algo que se torna muito mais recorrente nessa época, né? Uma dúvida minha, que os casos começam geralmente com agressão verbal até chegar aos extremos. Se a gente já identifica isso, você vai conversar com o companheiro, assim, como você abordar isso sem gerar mais conflito? Você tem alguma dica de como as mulheres proceder para já ficar esperta que isso pode vir para uma agressão para uma agressão física? Como identificar? Veja, cada mulher chega no seu estágio, é um tipo de violência, é um estágio. Tem mulheres que não estão nem preparadas ainda para enfrentar o problema, então ela tem que ter muito mais suporte psicológico, ela entender. E tem outras que estão indo lá para já ir atrás dos procedimentos jurídicos, ir atrás da medida protetiva, guarda do filho, coisas assim. Então, na verdade, esse é um tipo de causa difícil de você estabelecer padrões exatos. Claro que você tem protocolos de atendimento para cada caso, mas cada caso é tratado como um caso mesmo, como um caso único. Então, aquela mulher que, se a gente identifica que ela está num estágio da violência, que ainda pode ser prevenida, todo o trabalho vai ser feito com ela, né? Ah, mas pode falar com o marido dela? É ela que vai dizer, né? Não, provavelmente não. Quer dizer, a gente não costuma ter essa interação porque quando a mulher vai para lá é uma situação conflituosa, né? E o que a gente tem hoje de falar com os homens, autores, é um projeto interessante da Gabriela Mansur, que é o Tempo de Despertar. Esses homens, na verdade, são convocados pelo sistema de justiça, que o juiz, ao determinar, né, uma determinada medida protetiva, inclui a obrigatoriedade dele participar, né, das oficinas do Tempo de Despertar, e aí ele vai, com vários outros homens que também foram condenados a essas medidas, fazer grupos de reflexão, rodas de conversa, todas, né, monitoradas por profissionais que têm experiência com isso. E é fantástico, né? Depois de 10 sessões, esses homens mudam completamente, né? Então, assim, 98% dos homens que passam, né, pelo projeto não voltam a agredir, né? O índice é muito interessante. Então, o homem... É importante O homem, saber na que verdade, né? Agora, isso aconteceu porque ele foi convocado pelo sistema de justiça, né? Agora é muito difícil essa relação, né, da mulher ir lá e a gente vai interagir também com o homem. É um pouco mais complicado. A gente cuida dela,
e ela que vai dizer, né, até onde podemos ir, tá certo? Porque daí já envolve muitos fatores e é filho, mas nem todos os casos, infelizmente, acabam bem, né? Às vezes a agressão é recorrente cada vez mais, né? Ele pode querer É, até pingar por conta de uma denúncia, né? não, as situações são super delicadas, né? E é por isso que essas agências têm que ter muita capacitação, né? Isso não é um atendimento simples, sabe? Protocolar, técnico, olha, faz isso, 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 tal. Esse tipo de atendimento requer realmente uma experiência muito grande com o tema. Aí faz parte dessa formação trabalhar no dia a dia. Então, você tem novas pessoas que entram, acompanham, né? Mas a Josiane, por exemplo, está há muito tempo nisso. Então, isso é a vida dela. Então, ela já sabe o que fazer, por exemplo, né? Com cada caso, putz, isso aqui ela já sabe, né? Ela já tem essa experiência. Mas não é fácil adquirir essa experiência, né? Aqui, ó. Pessoal tem alguma pergunta a mais? Vocês querem saber de mais alguma coisa? Que é um tema bem importante, já aproveitem. É, uma dúvida minha. Nessas casas de apoio, essas pessoas, elas são depois que elas são acolhidas, qual procedimento, vocês direcionam ela para um trabalho? Como que ela vai refazer a vida dela? É, então, o objetivo do projeto é justamente reconstruir a vida dela, né? E aí você vê perguntas, como é que é o fluxo de atendimento e tal. O fluxo de atendimento e a duração do atendimento é individualizado, né? Tem mulheres que vão poucas vezes lá, tem um suporte psicológico e acabou porque é isso que ela precisava. E tem mulheres que vão do começo ao fim, do psicológico, orientação jurídica, leva, faz o BO, conexão com o sistema de justiça, vai atrás da medida protetiva, às vezes atrás de uma casa-abrigo, e consegue a medida, a implementa, e ela continua indo, às vezes, até um ano, né? Então, a reconstrução da vida dela, na verdade, é uma jornada individual, e principalmente que depende muito dela, né? Porque seria ótimo se a gente tivesse as receitas de bolo, e aí, bom, vamos reconstruir a sua vida, ok? Então, vamos lá, etapa 1, você vai fazer isso, não, não é por aí, porque às vezes a mulher não está nem preparada. Outro dia, minha esposa atendeu uma vítima, né, que tem um caso de violência lá, tem a filha, né, tem o marido, a filha assiste o marido bater nela quase todos os dias, né, e ela passou pelo projeto Justiceiras, apoio psicológico, várias sessões, e aí num determinado momento você pergunta, mas você não vai fazer o BO, né? Não, como assim? Imagina, ele é um excelente pai. Para onde que ele vai, se eu fizer? Então, assim, a Não se primeira coisa, preocupa com o agressor. ela parece mais preocupada com o agressor do que o agressor com ela, né? Ou seja, não é simples, não é simples, né? Enquanto esta mulher não estiver preparada, né, para seguir todos os passos, não vai seguir. Aí não adianta forçar. Tá. Tem uma pergunta aqui. Vocês precisam de voluntários para o projeto Bem Querer Mulher? Eu acho que sim, né? Com certeza. Assim, a gente sempre vê, sempre tem pessoas que perguntam como pode ajudar. Eu acho que quanto mais gente podendo ajudar, né? É, tem vários comentários, a Josiane falando, não tem nível social, né? Para reforçar que a violência contra a mulher está presente em todas as classes, todas as regiões. A gente disse isso aqui. Tem uma outra, não é uma pergunta, é uma observação. Percebo falhas na Lei Maria da Penha. Muitas vezes as medidas legais só são tomadas quando acaba em tragédia. Mesmo com medidas protetivas, não é possível a fiscalização. Essa lei está passando por alguma alteração que eles estão vendo, porque agora por conta dos casos? Na verdade, a
A Lei Maria da Penha é conhecida internacionalmente como uma boa lei, tá? Ela tem algumas falhas, sim, principalmente, ela tem muitas vezes punições que são muito pequenas, tá? A gente tem que ir no código aumentar essas punições. E agora, o grande problema não é a lei, é a aplicação da lei. O grande problema é que é a demora na aplicação da lei ou a não aplicação da lei. Porque muitos casos são urgentes. A Maria da Penha é um caso simbólico no Brasil, tá certo? Como o Estado não aplicou a Maria da Penha, o homem foi lá, deu um tiro e ela ficou paraplégica. Por isso que é a Lei Maria da Penha. Ela, na verdade, simboliza o que há de falha no sistema que é do executivo, que é a aplicação. Né? E aí que entra os projetos sociais, o Bem Querer Mulher, para compensar esse problema. Né? João, tem alguma coisa que nós não abordamos e que você acha interessante falar nesse momento? Alguma coisa para complementar a fala? Eu, sim, agradecer. Eu acho que, assim, precisamos que as pessoas se engajem, precisamos de pessoas que contribuam, né? Quem tiver interesse, no nosso site tem um banner lá bem grande, então é bemquerermulher.org.br. Tem a possibilidade de fazer uma doação, seja pontual, seja recorrente, ou até dar ideias, tem nosso e-mail lá, muitas vezes apresentar conexões aí bacanas, né? Então, assim, cada um ajuda do jeito que pode, né? Mas é isso aí. Então, o canal imediato de denúncia, o que você fala, esse é o caminho agora nesse momento. O principal é o Disque Denúncia. A gente tem o canal do Justiceiras, né? Se você entrar lá no nosso site, tem uma área grande ali do menu, que é contato e ajuda, né? Se você entrar lá, você vai ter tanto o celular do Justiceiras, que é um WhatsApp. Através desse celular, você será imediatamente conectada a um sistema de atendimento, com são as profissionais que são voluntárias, e você tem as líderes desses profissionais, que se falam todo dia sobre todos os casos e encaminham esses casos para atendimento. Tá? Então tem o celular do Justiceiras lá no nosso site e tem o celular da própria Joseane, né, que é a coordenadora agente Bem Querer Mulher, né, experiente para receber também, fazer a triagem desses casos e o atendimento desses casos. Tá? Agora, você tem os números oficiais, 180 do governo, e a polícia, que é 190, também para fazer isso. E agora está sendo criado o canal de denúncia do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Também vai centralizar em Brasília e também uma parceria com Justiceiras. Eles vão receber, através de um número também de WhatsApp, denúncias do Brasil inteiro, mas aí no caso deles, mandar para o Ministério Público, né, da região, para tomar os procedimentos. Ótimo. Então, a gente já tem, acho que 9 minutinhos. Pessoal, empresários, ajudem, eles precisam, um trabalho muito bacana. Quem quiser conhecer pelo site, né, os contatos de vocês, o site, é o Bem Querer Mulher, via rede social, os empresários que quiserem conhecer mais esse projeto bacana e ajudar. Mulheres denunciem, procurem, tá aqui todos esses meios que ele falou. Eu também, depois, na hora que eu salvar essa live, eu vou deixar também os contatos, que é muito importante. Pessoal, fiquem de olho, vizinhos, familiares, se vocês notarem qualquer coisa, falem, denunciem. E as mulheres também não se calem, não sofram. Não é isso, João? Tô certa? Acho que agora, sim, é trazer a sujeira que estava embaixo do tapete para cima. Vamos fazer barulho. E esse é o momento que nós temos que fazer acontecer. Não se sintam proibidas, não tenham vergonha.
As pessoas estão aqui para ajudar. Não se cale. Ainda mais nesse momento. Denuncie, procurem ajuda. Que tem gente para ajudar aqui. Não, vizinho, se vocês também verem, sentir alguma coisa assim, do vizinho do lado do prédio, alguma coisa, denuncie, que isso é muito importante. Rede social também. Não deixa. Printem, se vocês forem ofendidas, né, para ter os caminhos certos, porque essas pessoas não podem saírem ilesas, né? Exatamente. E, João, eu agradeço muito você ter participado dessa live, essa informativa, trazer esse trabalho tão bacana. Parabenizo você e toda a equipe, porque não é fácil você trabalhar com isso. Você já tem a sua vida empresarial ainda, tocar um projeto que cuida dessa causa tão delicada. Só tenho a parabenizar e agradecer poder participar, você me honrar com essa live. Imagina, eu que agradeço, viu? Também estou te seguindo, você é uma grande liderança aí também das redes sociais. Obrigado pela oportunidade. E estamos juntos aí numa causa que hoje não diria que não é nem da mulher, é da sociedade, né? Porque é uma causa que afeta a sociedade como um todo. É preciso. Eu falei, o que eu puder fazer, você sabe que eu estou aqui à disposição para divulgar, portas abertas, e eu só tenho a agradecer. E, pessoal, colaborem, empresários, ajudem nessa causa, que é muito bacana nesse momento, que a gente não sabe quando vai terminar, né? Estamos implantando aí terceira casa de atendimento e estamos precisando de parcerias aí para tudo, desde reforma, equipamento, móvel, estamos atrás disso aí tudo. Essa é no Morumbi, né? Essa vai ser ali na região entre Morumbi e Butantã, do lado do metrô São Paulo-Morumbi, uma casa modelo muito interessante que está sendo montada lá, inclusive para abrigamento temporário de alguns casos graves, além dos atendimentos. Que bacana, empresários, até o pessoal de decoração, da área de construção, né? Construção, decoração, móveis, equipamentos. Já conseguimos, através de uma fundação na Inglaterra, o apoio financeiro para fazer a locação e o pagamento da equipe básica durante 1 ano, né? E agora a gente tem essa missão de correr atrás do resto aí. Sim. É importante a gente pontuar essas coisas, porque tem pessoas, tem empresas em busca do que ajudar nesse momento. Então, olha, uma causa bacana, né? Para eles ajudarem, apoiarem, patrocinar, que é muito importante, porque não tem como, tudo tem um custo e é altíssimo, né? E a gente lida com vidas. Exatamente. Mas muito obrigado aí pela oportunidade, estamos juntos. Eu também. Pessoal, tem mais perguntas? A gente tem 4 minutinhos aqui. Mais alguma perguntinha para o João? Que cedeu esse momento dele para nós? Alguma dúvida? Não tem nível social, não. Aqui uma observação da Josiane, né? Não, realmente. Aqui, ó, faz parte, mas ninguém quer abordar, né? Não tem, com certeza. O que você acha que tem que ser feito em relação ao apoio às mulheres em situação de risco? Sabemos que falta muito ainda porque que a Lei Maria da Penha seja efetiva. Bom, nós abordamos bastante isso. Denuncie, procurem o Bem Querer Mulher. Eu vou colocar todos os canais aqui, a hora que eu salvar a live, né, no IGTV. Busquem pelas redes sociais, que elas vão ajudar e muito. Exatamente. Ao se conectar com esses canais que estão no nosso site, já vai acessar toda uma rede de proteção, né? Tá? Que vai auxiliar na conexão com o sistema de justiça, o sistema de proteção. Então é importante ir atrás desses canais. Ai, que bacana. Gente, 3 minutinhos, mais algumas perguntas. Precisamos trazer autonomia a essas vítimas. Aí já esse trabalho de conscientização nas casas de apoio, né? As pessoas precisam refazer
a vida delas. Por isso que é importante as empresas apoiarem, porque precisa, não tem como fazer um trabalho, tudo gera custo. Então é muito importante as empresas. É importante falar da autonomia do projeto Tem Saída, né? Também idealizado pela Gabriela Mansuri, que a gente manda, obviamente, encaminha as vítimas que estão desempregadas para poder ocupar vagas das empresas parceiras do programa, né? E hoje tem muita vaca aberta, não tem saída. Fora isso, a gente sempre estimula a fazer cursos, etc. A gente fez recentemente um curso com 2 turmas do Bem Querer Mulher, né, mulheres desempregadas que participaram do curso do Sebrae. A gente sempre tem empresas que ajudam a fazer alguns cursos. E essa conexão com o mercado é fundamental para a autonomia delas também, né? Isso é muito importante, né? Porque elas estão tão fragilizadas, autoestima super baixa, e se elas encontrarem um caminho de refazer a vida, se recolocar no mercado de trabalho, isso é muito importante. É um trabalho muito bacana, que vocês merecem todos aplausos. E eu agradeço, muito obrigada. Se você quiser fazer suas considerações finais, depois eu vou salvar lá no meu IGTV. Tá bom. Acho que é isso, né? Acho que a gente precisa da adesão de mais homens, né? Não podemos ter esse muro, né? Que separa o homem e a mulher numa causa que eu volto a dizer, não é da mulher, é da sociedade, né? O homem tá envolvido nisso, e agora o importante é que cada um possa participar do seu jeito, né? Dentro daquilo que tem gente que é com tempo, tem gente que é com dinheiro, tem gente que é apresentando pessoas, empresas, né? O importante é fazer alguma coisa, né? Com certeza, que mais homens sigam o seu exemplo. É isso aí. Sua esposa deve estar orgulhosa, né? Ela trabalha junto com você nesse projeto. Não necessariamente junto, assim, no dia a dia, mas ela ela é psicanalista, então ela atende algumas mulheres, né, que são encaminhadas ao projeto gratuitamente. Essa parte do apoio psicológico é importante também. Ela participa da rede de suporte psicológico. Isso é muito bacana, já tem alguns segundos. Gente, muito obrigada. Eu vou salvar a live, o contato aqui desse projeto para vocês. Tem 28, 27 restantes. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, viu? Pelo seu tempo. Obrigado a você pelo teu espaço, pelo teu tempo. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Quem entrou agora, que perdeu, pode ficar tranquilo que eu vou salvar. Depois eu vou colocar o link também no YouTube. Porque é mais fácil para compartilhar do que o vídeo todo.